Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1124 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde sempre tem conteúdo. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Conhece também o Mapa do Aprovado, curso que te ensina a estudar. Com ele você aprende a organizar seu plano de estudo 100% focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia, e vem também conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava e vai ser muito útil em uma futura prova de títulos. E, gente, pode ser um texto que você já tem, uma monografia, um TCC, e você não sabe o quanto vai ser importante no futuro. Sem mais delongas, meus amigos, vamos para o primeiro e único julgado do dia, é isso mesmo. É a primeira vez que eu tenho lembrança, desde que eu comecei a comentar informativo do STF, que o informativo tem somente um julgado e nem é um julgado assim tão importante para efeitos de concurso público. Mas vamos lá começar o comentário. Esse julgado foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: o plenário do STF referendou a medida cautelar parcialmente deferida para conferir ao artigo 164, parágrafo 15 da Constituição do Estado do Mato Grosso, na redação conferida pela Emenda Constitucional 111 de 2023, interpretação conforme a Constituição Federal, e assentar que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária de execução obrigatória serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto pelo Poder Executivo, observado que metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Então vamos lá, gente. Primeiro, o que é a emenda impositiva? E essa história da emenda impositiva começa lá com a PEC do orçamento impositivo, que foi a emenda constitucional 86 de 2015, que ela passou a prever essas emendas impositivas à lei orçamentária anual. Para isso, ela incluiu os parágrafos 9 a 18 lá no artigo 166 da Constituição Federal, e posteriormente essa emenda ela já teve modificações, que foi lá pelas emendas 100 de 2019 e também pela 126 de 2022. E se trata aqui de uma exceção àquelas emendas parlamentares autorizativas, né? Que a regra é que a emenda parlamentar ela é autorizativa e não vinculante. Mas a partir da emenda constitucional 86 passaram a existir determinadas situações em que as emendas são impositivas. É o tal do orçamento impositivo. E aí, com a emenda constitucional número 100 de 2019, tornou-se possível também a existência de emenda impositiva no âmbito dos estados e do Distrito Federal. É nesse contexto que vem a emenda constitucional estadual 111 de 2023, lá no estado do Mato Grosso do Sul. Com isso, nós já entendemos que era sim possível essa emenda constitucional. Por quê? Porque a emenda número 100, lá do ano de 2019, trouxe essa possibilidade de emenda impositiva também no âmbito dos estados. Mas vamos ver o que diz o artigo 164, parágrafo 15, com a nova redação dada pela emenda constitucional 111 de 2023, aqui lembrando a Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária de execução obrigatória serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior. E aí o primeiro ponto é exatamente esse, que fala do exercício anterior.
Mas a interpretação conforme a Constituição aqui é a de que, na verdade, seria da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto pelo Poder Executivo. Por quê? Porque é assim que está no âmbito federal, é assim que está previsto na Constituição Federal, e, além disso, se trata aqui de uma necessidade de planejamento financeiro. Então, essa é a primeira interpretação conforme a Constituição. O segundo ponto aqui é que na Constituição Federal está previsto lá no artigo 166, parágrafo 9º, que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto. Então, olha só, anterior ao do encaminhamento do projeto, observado, a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Então, aqui temos esse segundo ponto. Observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Então, aqui também uma interpretação conforme a Constituição no sentido de determinar que esse dispositivo da Constituição Estadual deve ser lido em observância ao que diz o artigo 166, parágrafo 9º da Constituição Federal. Então, tanto esses 2% que serão de orçamento impositivo estarão vinculados não simplesmente à receita corrente líquida do exercício anterior, mas à receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto. E, além disso, metade desses 2%, ou seja, 1%, vai ter que ser destinado a ações e serviços públicos de saúde. Lembrando que aqui não temos ainda o julgamento definitivo, foi aqui deferida a medida cautelar, essa medida cautelar foi levada ao plenário e o plenário aqui referendou por unanimidade. Então temos aqui, como é que ficou o destaque do julgado, o plenário do STF referendou a medida cautelar parcialmente deferida para conferir ao artigo 164, parágrafo 15 da Constituição do Estado do Mato Grosso, na redação conferida pela Emenda Constitucional 115 de 2023, interpretação conforme a Constituição Federal, para assentar que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária de execução obrigatória serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto pelo Poder Executivo, observado que metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Meus amigos, por incrível que pareça, por hoje foi isso. Apenas um julgado nesse informativo do STF, quem diria? E então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.